Como é que tá? Tá em ordem aí? Não, mais ou menos? Tem algumas dúvidas? Para falar sobre exames ginecológicos, eu converso agora com o ginecologista Dr. Fabiano Elisei Serra por Skype. Doutor, seja muito bem-vindo à nossa casa. Oi, Abi. Muito obrigado. Sempre um prazer estar com vocês. Pena que não presencial hoje, mas no próximo programa a gente vai estar junto, com certeza. Ah, então já espero, doutor, já espero. Pra gente também é um grande prazer, viu, doutor? Doutor, eu falei ali no comecinho, né, que é um mês de prevenção, a gente sempre fala sobre prevenção e quando a gente fala sobre isso, é bom a gente reforçar para todas as mulheres quando que a gente tem que procurar o médico, quantas vezes ao ano, qual que é essa atenção? Abi, eu sempre falo que a rotina de procura ao médico, ela deve ser pelo menos anual. Se não houver nenhuma outra queixa, se não tiver uma história clínica que demande uma consulta mais frequente, a gente deve sempre passar no médico pelo menos uma vez por ano para fazer pelo menos um exame clínico, para fazer uma avaliação e, se necessário, fazer alguns exames que a gente chama de complementares. Bom, doutor, por falar em exames complementares, a gente dividiu aqui em algumas idades, né? Vamos falar um pouquinho das meninas até 20 anos. Quando que a gente tem que ir ao ginecologista, por exemplo? Com qual idade? E até os 20, o que a gente tem que fazer de exame? Em geral, a menina tem que passar no ginecologista a partir da primeira menstruação, ou até mesmo logo antes dela menstruar ali para receber as primeiras informações. Porque nessa fase da adolescência, da puberdade, é uma fase em que a gente vai orientar a menina como é que vai ser o cuidado com a menstruação, vai ter que orientar sobre a atividade sexual que eventualmente elas vão começar a desenvolver, às vezes necessidade de anticoncepção, de uso de preservativo e tirar eventualmente todas as dúvidas que ela tem aí, porque é uma fase de bastante dúvidas. E doutor, quais são os exames que são pedidos nessa faixa etária? Nessa fase, a grande verdade é que não existe nenhum exame padrão que a gente tenha necessidade de solicitar. A gente se baseia muito na história clínica, a gente viu que ali tem algumas sugestões de exames, mas elas são baseadas muito mais na história clínica da paciente do que eventualmente num consenso. Não existe uma necessidade absoluta de se solicitar esses exames, tá? Então a gente vai avaliar essa menina de uma forma geral e se tiver alguma queixa específica, aí sim a gente vai solicitar algum exame complementar. Por exemplo, uma menina que já passou ali do período de adaptação, do início da menstruação, mas continua tendo sangramento excessivo ou tem uma cólica excessiva, eventualmente a gente pode associar uma ultrassonografia transvaginal se ela já tiver tido relação sexual ou então uma ultrassonografia pélvica. Se ela tiver um nódulo mamário, que às vezes é muito comum nessa faixa etária, das meninas que estão com as mamas em desenvolvimento, pode aparecer o que a gente chama de fibroadenoma. O fibroadenoma, na maioria das vezes, é um diagnóstico clínico, então a gente palpa um nódulo móvel na mama que a gente consegue delimitar bem. Mas algumas vezes a gente fica na dúvida e pode complementar com a ultrassonografia. E exames de sangue, eventualmente, que sejam necessários, baseado numa história familiar, se às vezes a menina está ali um pouco acima do peso, aí nós vamos fazer uma investigação de acordo com a necessidade mesmo. Doutor, dos 20 aos 49 anos, mais ou menos, quais os exames pedidos, o que a gente deve ter atenção, né? Porque ali o senhor começou a falar, se a menina se adaptou, tem menina que realmente sangra muito, às vezes tem algum problema de anemia. Nesse período de 20 até os 49 anos, existem algumas coisas que a gente tem que ficar mais atento e fazer os exames? Existe sim, Abi. O exame clínico é importante em todas as fases, mas nessa fase é quando a gente começa a orientação para a coleta do Papa Nicolau. Tá? Então, o Papa Nicolau ele não tem indicação de ser coletado antes dos 20 anos de idade. Normalmente, pelas diretrizes do Ministério da Saúde, pelo Instituto Nacional do Câncer, a orientação é que a gente comece a coleta do Papa Nicolau a partir dos 25 anos. E aí a gente faça de forma anual, de forma que se a gente tiver pelo menos 2 exames normais consecutivos ou 3 exames normais consecutivos, a gente pode espaçar um pouco essas coletas. Mas a consulta médica ela é necessária que seja feita anualmente. Então, uma avaliação do colo uterino, uma avaliação das mamas da paciente, avaliar se tem alguma queixa clínica, tudo isso deve ser solicitado. Lembrando também, dentro dessa listinha aí, tem exames de infecções sexualmente transmissíveis. Isso é um ponto bastante importante, porque se a paciente eventualmente não usou preservativo em alguma das relações sexuais que ela teve, isso também cabe uma investigação, né? Mas tudo baseado na história clínica. Mas o Papa Nicolau, a partir dos 25 anos, passa a ser obrigatório. Doutora, a gente falava muito também da mamografia, né? Hoje em dia se espera ter uma idade certa para fazer, pode fazer antes, como é que funciona?
se espera, Abi, a gente tem hoje uma indicação pelo Ministério da Saúde que a gente faça a mamografia a partir dos 50 anos de idade, a cada 2 anos pelo menos, mas a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda que a gente faça a mamografia a partir dos 40 anos de forma anual. Então existe uma divergência aí, mas normalmente é a partir dos 40 anos pelo menos. Quando que a gente vai pensar numa mamografia de forma mais precoce? Se a gente tiver, por exemplo, uma mulher que tem um parentesco de primeiro grau, o que isso significa? Mãe, irmã, se tiver alguém ali, ou até mesmo filha, né, que tenha tido um câncer de mama muito precoce, essa paciente vai precisar de mamografia com uma certa rotina maior e pode começar, às vezes, até antecipadamente. Então, imagina uma mulher que tem uma mãe que teve um câncer de mama aos 40 anos. Essa paciente tem indicação de iniciar o controle mamográfico a partir dos 30 anos de idade. Interessante. Doutor, a partir dos 50, que daí a gente já começa a ficar assim, vou entrar na menopausa ou já devo estar entrando na menopausa, aumentam os exames também? Aumentam, porque aumentam os problemas que podem aparecer nessa fase, né? Então a gente tem algumas outras coisas que a gente vai fazer a partir dos 50 anos. Então vocês podem ver na lista aí, tem a densitometria óssea, que para algumas pacientes tem indicação. A densitometria óssea, ela avalia a perda de massa óssea, o que a gente chama de osteopenia, quando é menos grave, e osteoporose, quando é um pouco mais grave. Tá? Então é isso que a gente avalia com a densitometria óssea. A colonoscopia faz parte também da rotina a partir dos 50 anos. O que é a colonoscopia? É uma câmera que a gente entra pelo ânus, pelo reto, para investigação de câncer de intestino, ou de reto ou de intestino, que também passa a ser mais comum nessa idade. Claro, tudo vai depender da história clínica, da necessidade de repetição, mas normalmente a gente tem períodos específicos para fazer esses exames. Então, fez 50 anos, a gente faz um exame, e a partir daí a gente determina quantos exames vão ser realizados, ou em que periodicidade esses exames serão realizados. Lembrando também, o último da lista aí, os exames cardiológicos. A gente tem que lembrar que é nessa fase que começa o quadro de hipertensão, então fazer uma avaliação da história familiar aí de problemas cardíacos, de infarto, ou até de acidentes vasculares encefálicos, que seriam os AVCs, os derrames, né? Então a gente tem que fazer uma avaliação completa dessas pacientes, porque é nessa fase que as coisas começam a pegar um pouquinho mais. E aí aquele exame de sangue também, né, doutor? Que já vai ver todos os nossos hormônios, como é que vai estar tudo caminhando, não é? Isso, nessa fase, Abi, muitas mulheres começam a ter um quadro que a gente chama de síndrome metabólica. O que seria isso? Tem muitas mulheres que desenvolvem diabetes, que desenvolvem hipercolesterolemia, que seria o aumento do colesterol, ou triglicérides. Então essas mulheres precisam de uma avaliação um pouquinho maior do que a população que é um pouco mais jovem, que está ali completamente saudável. Independente disso, né, doutor, se a mulher já tem um quadro, eu tenho disfunção na minha tireoide, tenho diabetes, por exemplo, toda vez que eu for ao ginecologista, é possível a gente pedir a solicitação desses exames também. O ginecologista pode pedir? Pode, a gente faz. Eu brinco que a gente é o clínico da mulher, quem faz essa investigação básica de todos os exames e às vezes investigação cardiológica, de tireoide. Então a gente acaba fazendo esse papel de ser inclusive o intermediador entre os outros médicos que eventualmente a paciente vá, né? Porque como ela passa anualmente conosco, desde que ela começou ali a vida reprodutiva, lá na primeira menstruação, a gente conhece muito essas pacientes. E um ponto que é bastante importante a gente lembrar, Abi, é que as mulheres têm uma tendência maior, por exemplo, a doenças psiquiátricas, como depressão, ansiedade. Então isso também deve ser abordado na consulta médica e principalmente após os 50 anos, naquele período do climatério, da pós-menopausa, essas doenças elas podem se intensificar e essa abordagem também muitas vezes se inicia com o ginecologista. Doutor, um beijo. Eu te espero da próxima vez aqui. Combinado, Abi. Beijo grande. Beijo para todos de casa, abraço aí pro pessoal do Santa Receita. Obrigado. Ótimo, um beijo. Aproveita você de casa, segue o doutor na internet. O doutor coloca várias coisas no YouTube, no Instagram, então aproveita, @Dr. Fabiano Serra, Fabiano Serra, tudo junto. O Instagram é esse e o site é fabianoserra.com.br. Aproveita, tá? E ó, não esquece de se cuidar não, tá bom?